Paz seja convosco. Você já parou para pensar como Jesus acalma uma tempestade? Não? É sobre isso que nós vamos falar hoje na nossa Quinta com Deus. Marcos capítulo 4, versículo 35 diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passamos para outra margem. E ele, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro, e eles o despertaram dizendo: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Essa é uma passagem muito conhecida de quando Jesus ele está no barco com os discípulos, ele faz um convite para os discípulos de ir até o outro lado e neste caminho, nesse percurso, há uma tempestade e Jesus está dormindo no barco e os discípulos ficam apavorados, com medo do que pudesse acontecer, com medo de perderem a vida diante daquela tempestade. E eles vão até Jesus, eles acordam Jesus e Jesus dá uma ordem ali à tempestade e a Bíblia diz que a tempestade cessou, que houve então uma bonança. E eles ficaram maravilhados, espantados com aquilo que aconteceu, com esse episódio extraordinário na vida de Jesus e dos seus discípulos. E sobre isso eu queria fazer uma pergunta: como que Jesus acalma uma tempestade? Talvez você possa até estar já se respondendo essa questão e dizendo: porque ele é o Filho de Deus, porque ele tem toda a autoridade, porque ele tem poder, porque ele governa sobre todas as coisas. Eu sei que muita coisa você poderia pensar a respeito de o porquê que Jesus acalma a tempestade, ou como Jesus acalma a tempestade. E eu não diria que essas coisas estariam erradas, mas eu quero te chamar a atenção para uma outra possibilidade. É claro que acalmar a tempestade não é como uma receita de bolo. Nós sabemos disso. Não é algo assim como que se nós pudéssemos dar uma receita, um comando e você simplesmente seguisse essa receita e uau, agora você também acalma a tempestade. Mas eu acho que nós podemos aprender algo com Jesus aqui e que nós podemos aplicar nas nossas vidas, porque todos nós passamos por dias de tempestades. Todos nós, em algum momento, enfrentamos dias difíceis, dias em que o vento contrário ele é mais forte e que as tempestades surgem, não é? Todos nós passamos por esse tipo de situação. Mas veja bem, Jesus ele acalma aquela tempestade porque a tempestade de fora não causa uma tempestade dentro dele. O grande problema é que a tempestade já estava dentro dos discípulos e por isso eles já estavam apavorados com medo do que pudesse acontecer. Mas em nenhum momento a tempestade de fora gera uma tempestade dentro de Jesus. Dentro de Jesus ele continua intacto, ele continua em paz, ele continua descansando, ele continua tranquilo. A tempestade que estava fora não estava causando uma tempestade dentro de Jesus. E como não estava acontecendo uma tempestade dentro de Jesus, então ele tinha poder e autoridade sobre a tempestade de fora.
nós começamos a perder o controle da situação. Nós começamos a perder a autoridade sobre as tempestades que existem nas nossas vidas quando nós permitimos que as tempestades elas entrem dentro de nós. Quando o que está acontecendo fora começa a acontecer dentro, na nossa alma, no nosso espírito, no nosso coração. Essa é, entre tantas lições que nós podemos tirar desse texto e desse episódio, eu sei que essa é uma das mais importantes. A tempestade de fora não pode causar uma tempestade dentro de você. Pode ser que do lado de fora as coisas estejam acontecendo de mal a pior. As coisas estejam bastante difíceis, as circunstâncias estejam bastante complicadas, mas dentro de você precisa ter paz, tranquilidade e esperança de que Deus está cuidando de todas as coisas, de que Deus está na sua vida, de que Deus está no seu barco e que nada vai acontecer de ruim. A tempestade de fora não pode causar uma tempestade dentro de você. É preciso manter a paz, o equilíbrio, é preciso manter a esperança intacta no teu interior quando as tempestades surgirem. Todos nós sabemos que os barcos, os navios, eles começam a afundar quando em algum momento eles são fragmentados e a água que estava fora começa a entrar dentro. Por isso eu quero te encorajar aqui diante de Deus, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, não permita que os problemas de fora entrem dentro do teu coração, entre dentro da tua vida, entre no teu interior. Não permita que as tempestades de fora tragam as coisas de fora para dentro de você. Se você manter a paz diante da tempestade, se você manter a tranquilidade diante da tempestade, se você manter a esperança diante da tempestade, assim como Jesus, que teve autoridade sobre aquela situação, você também terá. Escute o que a palavra do Senhor está te dizendo. Não precisa deixar que a tempestade entre dentro de você, porque Ele está no barco da sua vida. Que Deus te abençoe e que essa palavra possa ter falado ao seu coração, em nome de Jesus. Amém.